Pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, sou o professor Wilmar e estamos aqui em mais um encontro para conversarmos um pouco sobre filosofia. Antes de falar sobre o que nós vamos desenvolver durante este período, né? Eu quero falar para vocês quais são as ideias, eu não diria do nosso projeto, né, da nossa área, mas sim também as ideias de filosofia com relação ao que nós vamos desenvolver durante esse período agora. Como vocês sabem, a nossa organização é voltada por área de conhecimento. E filosofia, junto à sociologia, história e geografia, estão inseridos na área de humanas. E eu tenho certeza que os outros professores, no seu devido horário, já falaram o que suas áreas vão desenvolver. E também o farei antes de falar do conteúdo propriamente. Nós temos 3 encontros, tá? E dentro desses 3 encontros nós falaremos sobre o pensamento pré-socrático. Haja visto, gente, que esses conteúdos são conteúdos mais voltados já para o Enem, tá? Então nós vamos falar sobre pensamento pré-socrático, polis e filosofia, né? Pensamento clássico e helenístico, democracia ateniense, pensamento cristão e período medieval, patrística e escolástica. Então nós optamos por dentro do conteúdo, falar dos capítulos 11 a 13 no nosso conteúdo. E hoje nós vamos iniciar pelo capítulo 11, tá? Que é pensamento pré-socrático, polis e filosofia. Gente, eu queria que vocês observassem e atentassem bem com relação a esses detalhes de conteúdo e também a tarefa que eu vou deixar no fim, porque todas elas e também as perguntas são voltadas para o nosso conteúdo. Além do que, nesses 3 encontros, além de falarmos de conteúdo, nós também teremos uma espécie de mini simulado, isso lá no final dos nossos encontros, mas tudo vai ser explicado de forma pausada e tranquila para vocês, tá bom? Antes de falarmos do nosso conteúdo, eu gostaria de ler para vocês uma frase de um filósofo chamado Aristóteles. E como o nosso contexto e a filosofia também está inserida nesse âmbito da educação, eu gostaria de trazer essa frase para vocês, onde ele retrata a ideia e a seguinte expressão: todos os homens desejam naturalmente saber. Todos os homens desejam naturalmente saber, e Aristóteles coloca a ideia do conhecimento como algo natural. Na filosofia, vocês sabem que existe até a definição entre condutas inatas e condutas aprendidas. Aquilo que eu já nasci sabendo, com predisposição para fazer ou executar, e aquilo que eu aprendo, aquilo que o meio me ensina. Então Aristóteles coloca o saber como algo natural, como se fosse algo inato, aquilo que eu já nasci com. E aí ele retrata a ideia de que todo homem, seja ele qual for, deseja de forma natural, ou seja, desde ao nascer, ele deseja conhecer, ele deseja saber. Haja vista que uns desejam mais e outros desejam menos, mas todos eles, independente do objetivo, desejam saber, tá? O nosso capítulo 11, o capítulo 11 do nosso livro, que retrata o título Pensamento Pré-Socrático, ele vai trazer justamente a ideia dos primórdios da filosofia. Como vocês sabem, os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos gregos. E por que nós nominamos como filósofos pré-socráticos? Porque tendencialmente, tá, esses filósofos surgiram antes, vem de antes, tá? Antes que Sócrates. E quem foi Sócrates? Sócrates foi o principal, se não um dos principais filósofos da filosofia. O tempo, filosoficamente falando, é dividido por base ou através da história deste indivíduo chamado Sócrates. Então, o que antecede a Sócrates, nós chamamos de pré-socráticos, antes dele. Os que viveram ali no mesmo tempo que Sócrates, nós chamamos de filósofos socráticos ou período antropológico. E aí depois temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, que nós falaremos sobre ela, moderna, contemporânea e assim sucessivamente. Há um detalhe, existem filósofos que viveram no mesmo tempo que Sócrates, tá? E tem-se, né, a nomenclatura a esses filósofos de filósofos pré-socráticos. E aí você pode me perguntar, mas professor, o senhor falou que os filósofos pré-socráticos são os que vêm antes dele. E os que viveram no mesmo tempo que eles são socráticos, por viverem no mesmo tempo.
Então, por que eu devo chamar algum filósofo que viveu no mesmo tempo que ele de pré e não de socrático? Porque essa divisão também é feita por linha de pensamento, tá? Alguns filósofos viveram no mesmo tempo que Sócrates, mas tinham linhas de pesquisa, de raciocínio, de pensamento de filósofos que viveram antes que ele. Então, eu vivo no tempo, mas falo de coisas para ou atrás do tempo, ou antes desse tempo, tá? Então, eu sou chamado de filósofo pré-socrático, não por causa da minha idade, mas por causa da minha linha de pesquisa. Pois bem, o pensamento pré-socrático, esses primeiros filósofos, o capítulo traz a ideia dessas novas saciedades ou dessas novas linhas de pesquisa desses filósofos. Então, o principal objetivo desses primeiros filósofos e da filosofia em si era encontrar um princípio primordial para as coisas. Devemos saber que a Grécia, nesse cenário, houve a passagem do mito para a razão. Tá? Então, não se dava crédito, não se acreditava mais a verdade com relação à existência do mundo e das coisas a meros deuses de Atenas. O povo agora não necessitava mais de mitologia. O povo queria saber de algo mais palpável, de algo mais real. E com isso, os filósofos, obviamente, receberam questionamentos acerca dessa origem do mundo. E o que eles fizeram? Nós precisamos encontrar a origem, um princípio natural para as coisas. E aí começaram a buscar a arqué. A arqué que seria esse princípio originário, esse princípio fundamental e natural para as coisas, porque a ideia também estava justamente aí. O que o filósofo talvez pensasse? Eu preciso encontrar algo palpável, algo que seja natural, algo que esteja presente na natureza e que explique a realidade, a construção das coisas, para que tanto a explicação torne-se meio que verídica para quem presencia, como algo mais real, algo mais possível de se acreditar, tá? Então, eles começaram a buscar arqué, esse princípio que, em tese, seria o motivo para a origem das coisas. E aí existem diversas classes de pensadores, e em seus mais diversos nomes, tá, e áreas, conseguiram encontrar um princípio para as coisas. E aqui nós temos, a priori, os pensadores de Mileto, aqui cito Zenão, tá, ou melhor, Tales de Mileto. Tales, que foi um filósofo que, em tese, né, ele desenvolve algumas ideias voltadas para a linha. Os pensadores de Mileto tinham ali alguns conflitos com relação aos pensadores da escola de Eleia. Aqui cito Tales, aqui cito Parmênides, e também os da escola de Eleia, né, Parmênides e Zenão. Com relação aos pensadores de Mileto, esses pensadores começaram a desenvolver princípios da arqué. E o que acontece com relação aos pensadores de Mileto, também com relação a Pitágoras? O que acontece? Alguns filósofos pertenciam à escola de Mileto, também alguns filósofos, de forma individual, desenvolviam as suas teses fora dali. Quais eram esses filósofos? Um exemplo de um filósofo que desenvolvia a sua tese até que de forma separada era o filósofo Pitágoras, da cidade de Samos. Então, Pitágoras de Samos, para ele, essa arqué, o princípio originário das coisas eram os números, tá? Ele conseguia, vocês já devem ter ouvido falar ou usado o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, em que a soma dos catetos é igual à soma da hipotenusa ao quadrado. Então, Pitágoras tinha essa propriedade, essa aproximação com os números e desenvolveu toda a sua tese através dos números, de que a arqué do mundo seria, de fato, esses números. Tá? Para Heráclito, que era outro filósofo, Heráclito de Éfeso, que era da cidade de Éfeso, o fogo era o princípio das coisas. E Heráclito se contrapunha com relação à arqué a um pensador da escola de Mileto, por exemplo, Tales. Tales de Mileto, para Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas era a água. E aqui existiam os confrontos, e cada um com suas derivações com relação ao princípio, com relação ao arqué, com relação ao princípio originário das coisas. Tá? Para os pensadores de Mileto, em especial para Tales, a água era o princípio das coisas. Para Heráclito, o fogo era o princípio das coisas. Também existiam os pensadores de Eleia, Parmênides e Zenão de Eleia,
a escola de Eleia, que era entendida como a escola estática, tá? Os pensadores de Eleia desenvolviam a tese de que existia um confronto com relação à mudança, da mutabilidade, princípio da causa, causalidade e efeito, e aquilo que muda e o que não se muda, tá bom? Para Empédocles, os 4 elementos é o que a gente chama, né, que seria essa arqué. Para Empédocles, ele acreditava de que a água, o ar, o fogo e a terra, esses 4 juntos eram ou faziam parte dos princípios originários da Terra, tá bom? E Demócrito, para Demócrito, vale ressaltar, gente, que as descobertas de Demócrito fazem referência a 3 séculos antes de Cristo, tá? Então, para Demócrito, o átomo era o princípio originário das coisas. Devamos aqui, né, ressaltar a importância de que Demócrito está no século 3 antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, e descobre através de um método natural, de um método, obviamente, que ele não tem um acervo científico que existe hoje em dia, né? E aí Demócrito descobre que todas as coisas são formadas através de partículas indivisíveis. Então, vejam, essa descoberta, Demócrito, que além de filósofo, era físico, era também biólogo, tá? Então, o cara descobre a ideia atômica de que todas as coisas são formadas por partículas indivisíveis, e essas partículas hoje nós chamamos, ou muitos séculos depois, foi se denominada de átomo. Eu coloquei aqui Platão, mas é Tales, tá? Para Tales de Mileto, como falei outrora, a água era o princípio originário das coisas, porque para Tales, tudo que nós vemos, tudo que nós presenciamos, aqui existe um princípio úmido. Existe um princípio úmido em todas as coisas. E qual que é esse princípio úmido? Exemplo, tá? Vocês conseguem ver, por exemplo, um caderno, vocês conseguem ver uma folha, vocês conseguem ver uma mesa. Para Tales, ele não conseguia observar aquela coisa na sua definição real que estava na sua mente. Tales conseguia fazer um retrocesso daquela ação, ok? Se aqui existe uma mesa, se aqui existe um livro, então eu preciso pensar na matéria que originou tudo isso aqui e não nas possibilidades de apresentação da matéria. A gente chama de matéria e forma. Então a matéria é aquilo que se mantém independente das diferentes formas com que ela se apresenta. Exemplo, você tem uma aliança de ouro. De repente você desmancha a aliança e faz da aliança um brinco ou uma volta. O que acontece com aquilo? A matéria é a mesma, as representações da matéria que se alteram, a forma da matéria que se muda. Então Tales conseguia entender que muitas representações dessa matéria ilustravam ou melhor, muitas representações dessa matéria seriam as formas, mas que nenhuma dessas formas descaracterizaria essa primeira matéria. Então, de uma árvore algum dia teve que ser uma semente, essa semente teve que ser irrigada, e ali, através de micropartículas, existia princípio úmido para essas supostas ligações, para essas supostas composições. Então, deduzindo aí, né, eu trazendo a ideia de que tudo ou em tudo há um princípio úmido. A matéria é a mesma, o que se altera são as diferentes formas de exemplificação da matéria, ok? Para finalizar, eu vou deixar no grupo um questionário no Google Forms, tá? Quando vocês clicarem no link, eu vou pedir para que vocês, ou o próprio questionário solicita para que vocês coloquem o e-mail que vocês tenham, tá bom? E aí, depois de responder esse e-mail, vocês vão responder algumas questões relacionadas a tudo isso que eu falei. E aí, depois de responder essas questões, vocês vão enviar esse questionário para mim, tá bom, gente? E aí eu vou estar fazendo um balanço do que vocês responderam, dos que acertaram, dos que não acertaram. Cada questão vale 2 pontos, mas é só de forma assim ilustrada, não é avaliação, é só para que vocês tenham mais domínio e para que nós possamos simular também essa questão do nosso suposto não, né? Do nosso provável simulado que acontecerá muito em breve, tá bom? Para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui um pensamento, uma frase, uma ideia que eu escrevi e que fala o seguinte, né? Momentos bons
ou ruins, ruins ou medianos, medianos ou intensos, intensos ou vazios, vazios ou cheios, cheios de pessoas, eternos, os momentos. Temos diversos momentos e todos eles com essas nuances aí que vocês acabaram de ver. Importa é que todos eles sejam ou bons ou ruins ou medianos, medianos ou intensos, intensos ou vazios, vazios ou cheios, mas que sejam repletos, mesmo que não de pessoas, mas que sejam eternos. Até a próxima e que Deus nos abençoe.